Olá, meus queridos, paz do Senhor, boa noite. Estamos ao vivo, estamos tentando aqui conectar o Facebook junto com o YouTube. Não sei se no Facebook está transmitido online, né? Se alguém aí do Facebook tiver condições de fazer um comentário aí pra gente, deixar aí um joinha, alguma coisa, só para mim saber se tem alguém do Facebook acompanhando. Porque na semana passada fizeram comentário e eu não consegui visualizar, porque não apareceu o comentário do Facebook aqui para mim. Então, se aparecer, por favor, se tiver online, né? E se alguém que me tem no Facebook e Tá online, acabei de ver. está no YouTube, pode ir lá no Facebook ou pelo YouTube mesmo fazer um comentário nos mostrando aí que a gente está ao vivo, para poder interagir entre as duas plataformas. O irmão Magno, lá do Rio Grande do Sul, não pôde estar presente hoje na live por conta de um grande temporal, né? Tá chovendo muito lá. Era há meia hora atrás eu falei com ele, tá chovendo, estava chovendo, então ele falou que se caso desse através da internet 3G pelo celular ele entraria, mas mesmo assim estava complicado lá. Como até agora ele não conseguiu entrar, então provavelmente ele não vai conseguir participar hoje. Assim, o irmão Luciano também que está com um compromisso ali de última hora, e não pôde estar presente aqui, tá? E como eu já tinha convidado o irmão Magno, lá do canal Pontos Proféticos, né? Um canal super bacana, vocês podem se inscrever no canal dele, podem estar ali assistindo os estudos dele, né? É uma pessoa aí que já faz quase 3 anos que a gente conversa pelo WhatsApp a respeito da palavra do Senhor Deus. Então, ele tem sido bênção na minha vida, tem acrescentado na minha vida, assim como eu tenho acrescentado na vida dele. A gente estuda junto, muito pelo WhatsApp. Vou passar aqui a palavra para ele, ele vai se apresentar, vai falar da região dele, algumas coisas, e a gente volta para fazer a oração para iniciar. Bom, Pai do Senhor, Pai dos irmãos, conforme o irmão tem falado aí, já faz um bom tempo que a gente conhece, né? Em torno de 3 anos. Comecei a seguir o irmão no canal dele aí, quando ele tinha cerca de uns 48 inscritos, né? E de lá para cá a gente vem trocando informações, a gente vem conversando, compartilhando da palavra de Deus. Eu sou aqui de São José dos Campos, tal de São Paulo. Eu acredito que a gente mora ali perto, né, irmão? Mora de Mogi Guaçu, né? E temos um canal aí no YouTube, canal conhecido como Pontos Proféticos, onde a gente procura também estar falando aí da palavra do dia a dia, compartilhando com os irmãos aquilo que Deus ele vai passando para a gente, né? Então, é isso aí, né? Irmão Márcio, irmão Guerreiro, que tem muito edificado a minha vida, no tudo que a gente tem assistido aí, né? Então, Deus vai usando as pessoas de várias formas para tá nos acordando, nos despertando, né, nesse tempo aí. Ok? Então, Amém. A Cirlândia Pereira deu uma boa noite, paz do Senhor. Minha digníssima esposa está me dizendo que não apareceu no Facebook. Então, alguma coisa deu errado aqui, mas não tem problema, né? Importante que a gente está ao vivo aqui pelo YouTube e depois daqui a gente posta o vídeo lá, né? Não tem problema. Quero estar fazendo aqui uma oração para a gente iniciar, então, esse estudo de hoje referente às duas casas de Israel. Oremos. Senhor, nesta noite nós queremos te agradecer por este dia, queremos te agradecer pelo dom da vida, queremos te agradecer por ter a oportunidade de conhecer esse assunto relacionado às duas casas de Israel. É um assunto onde o Senhor tem aberto as portas da sua palavra, muitos outros assuntos dentro da tua palavra não seriam possíveis a gente entender sem conhecer este assunto das duas casas de Israel. Por isso, nesta noite, nós estamos aqui como vasos, como ferramentas em tuas mãos, para que o Senhor possa nos usar para falar aos corações daqueles que estão ouvindo, daqueles que irão ouvir a tua palavra nesta noite.
Nos usa nesta noite, Jesus. Perdoa os nossos pecados. Não olhes para a nossa limitação, para aquilo que somos, porque somos barro, né? Então queremos ser ferramenta em tuas mãos. Nesta hora nós te pedimos, em nome de Jesus, esteja conosco. E amém. Amém, meus queridos? Então a gente vai fazer aqui um breve resumo do que foi falado na semana passada, né, na live passada. A gente estava falando lá da primogenitura de Esaú, que ele foi rejeitar, que ele rejeitou, né? A gente não pôde tocar muito no assunto, mas quando a pessoa rejeita, né, esse direito de primogenitura, eu tenho dificuldade para falar a palavra primogênito, primogenitura. Às vezes eu troco aqui, tá? Alguns irmãos até tentam me ajudar nos comentários, mas quando eu não estou gravando, quando eu não estou ao vivo, eu consigo falar perfeitamente essa palavra. Mas durante a gravação ela sai diferente. Então, não olhe para esse detalhe. Então, Esaú rejeita o direito de primogenitura. E o que significa isso? Significa que ele está rejeitando sua própria salvação em primeiro lugar. Em segundo lugar, ele está rejeitando a Cristo. E em terceiro lugar, a sua descendência está sendo prejudicada de não ser alcançada, né? Porque a gente vai ver, através do estudo sobre Esaú, sobre a descendência de Esaú, sobre o que aconteceu com Esaú, a gente vai ver que é um povo que Deus está irado para sempre, né? É o único homem na Bíblia que Deus vai falar, né? Esaú e Edom, né? No caso, tanto Esaú quanto Edom é uma pessoa só que Deus fala Edom por causa da descendência de Esaú. E a descendência de Esaú é um povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Então isso é muito sério, né? Então, quando nós, como seres humanos, como servos de Deus, como ministros da palavra de Deus, não podemos rejeitar isso, né? Então, às vezes você deve estar pensando, mas eu aceitei a Cristo, eu prego o Evangelho, eu faço a obra, né? Eu faço isso, eu faço aquilo outro. Então, essa questão de primogenitura está envolvido com pregar o Evangelho, mas também tem um lado que se chama carregar o nome de bendizer as famílias da terra, entende? Então, atrás dessa palavra primogenitura, tem uma bagagem muito grande de profecias, de estudos, de coisas relacionadas ao ensino da palavra. Então, quando você não dá muita atenção para o estudo da palavra, para entender o que Deus está falando, e se você quer saber só, eu quero fazer a obra, eu quero fazer a obra, eu quero ganhar almas para Jesus, mas você não dá atenção para entender a palavra, o inimigo vai agir na sua volta, na sua vida, vai usar outras religiões que existem no mundo e facilmente ele vai te enganar por meio da palavra. Porque o diabo conhece muito das escrituras, né? Então ele pode nos enganar com facilidade se nós não aplicarmos o nosso coração para estudar a palavra. Então a primogenitura envolve o estudo, envolve o ensino da palavra, entende? Então isso é muito importante a gente compreender. Por outro lado, você vai ver que Jacó, né, ele é uma pessoa que lutou, não só lutou com um anjo, mas arriscou sua própria vida, assim como sua mãe, para conseguir essa primogenitura. Porque eles foram, tanto Jacó quanto Rebeca, foram visionários, conseguiram visualizar em profundidade o significado da primogenitura. Por isso eles fizeram aquilo. Né? Deus permitiu, porque ele viu dentro do coração, né? Qual era o desejo da Rebeca e de Jacó, né? Então a gente precisa analisar melhor essa questão de primogenitura. Ok. Então quando Jacó recebe então essa primogenitura, aí ele vai precisar passar para alguém, né? Abraão passou para Isaac, Isaac passa para Jacó. Agora Jacó precisa passar essa promessa, essa bem-aventurança de bendizer todas as famílias da terra. Alguém precisa receber isso. E aí Jacó vai ter 12 filhos. Jacó vai ter o Rubens, que é o primogênito, depois vai vir Simeão, o terceiro vai ser Levi, o quarto vai ser Judá, o quinto vai ser Aser, depois vem Naftali, Zebulon, tem mais dois aqui que eu não consigo me lembrar, além de José e Benjamim. São 12 filhos. E esses 12 filhos de Jacó vão se tornar em 12 tribos.
Só que dentro dessas 12 tribos, a tribo de Judá vai dar linhagem para os judeus, entende? Então, quando a Bíblia está falando de judeus, nos evangelhos principalmente, está falando apenas de uma tribo, entende? Israelitas, 12 tribos. Judeu, uma tribo. Então, a gente precisa pontuar isso, entende? Dentro das escrituras. Judeu é uma tribo que vem da tribo de Judá. As outras tribos, né, elas são chamadas de Israel, casa de Israel. Então, quando a gente, por exemplo, lê um texto que nem Atos, capítulo 2, versículo 36 a seguir, Pedro se levanta e começa a falar: fique registrado, fique sabido que toda a casa de Israel, que estão aqui presentes, esse Jesus que foi crucificado, que morreu, foi assunto aos céus, é a pedra de tropeço que os construtores rejeitaram. E ele vai começar a citar profecias. Mas observe a expressão: fique registrado e fique sabendo, toda a casa de Israel. Entende? Aí está falando de 12 tribos. Mas quando você, por exemplo, vai ler nos profetas, casa de Israel e casa de Judá, está falando de 2 reinos, entende? Porque o restante das outras tribos vão se tornar um reino. Assim como a casa de Judá, ou os judeus, são um reino, entende? E lá nos evangelhos, Jesus vai falar, né, em determinado momento: um reino dividido não pode subsistir. Ele está falando exatamente para os judeus, que estavam em guerra contra o reino do norte, que são as 10 tribos. Entende? Um brigueiro entre eles. E Jesus está falando: um reino dividido não pode subsistir. Né? Só vocês, judeus, não vão conseguir continuar existindo. É preciso uma unificação dos 2 reinos para que esse reino venha ser restaurado e dê continuidade. Mas, voltando aqui ao assunto. Então, Jacó tem 12 filhos, esses 12 filhos se tornam em 12 tribos. Da tribo de Judá sai a tribo, ou melhor, sai os judeus. Aí, Deus precisa fazer com que o direito de primogenitura caia no lombo de alguém. Deus precisa fazer isso. Né? O primogênito seria Rubens, mas Rubens não pode, porque ele profanou o leito do pai. Ele se deitou com uma das concubinas de Jacó. Né? Sendo assim, não é possível. Aí depois tem Simeão, Levi e Judá. Vai ter um momento lá que uma irmã, né, desses 12 filhos de Jacó, né? Jacó teve uma filha mulher, né? Uma ou duas, não lembro aqui agora com precisão. É uma, né? 2, né, irmão? É uma, Diná. Uma só, né? Diná, muito bem. Então, a Diná vai ser estrupada por um rei chamado Amaleque, o rei Amaleque. E aí, Simeão, Levi e Judá quer partir para a guerra, para vingar o estupro da irmã. Só que Jacó não deixa. O rei Amaleque vai, encontra Jacó, conversa com Jacó. Jacó, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma aliança aí. Vocês podem se casar com as minhas filhas e as mulheres de vocês podem casar com o pessoal do meu reino. E Jacó fala: então tá bom, vamos fazer isso então, para não ter guerra. Só que aí Jacó põe a condição: só que vocês têm que se circuncidar, né? Porque a nossa lei aqui, a gente precisa ser circuncidado, né? Se vocês se circuncidarem, vocês podem se casar com as nossas mulheres. E assim, nossos filhos vão se casar com as mulheres de vocês. Mas isso contraria a vontade de Deus, né? Mas é o homem tentando dar um jeitinho. Só que aí, quando o rei aceita esse contrato, né, esse combinado, os homens do reino de Amaleque, todos aceitam a se circuncidar. Como no dia que a pessoa é circuncidada, ela precisa ficar de repouso, porque ela perde força, o homem fica frágil, aí Simeão, Levi e Judá pegam e vão lá para dentro do reino de Amaleque e mata todo mundo à espada de noite. Né? Uma chacina, né? Foi feito, como se diz, uma covardia, né? Então, por conta disso, eles não podem receber esse direito de primogenitura, entende? Como os outros filhos de Jacó, né, não tinham assim um símbolo, um caráter de liderança, né? Você não consegue visualizar, pelo menos ali na vida, na época de Jacó, até que nasce José. José vai se destacar, até poderia ser José, né? Aí José, todos eles vão tramar contra José, porque vão ter inveja, não, porque José é abençoado, José não sei o quê, vende José para o Egito, José vai para o Egito, não dá certo, da primogenitura
recair sobre José, né? José se torna governador, José tem um sonho, né, inclusive, né, antes de acontecer tudo isso, lá dos feixes de trigo se inclinando, né, perante ele, né, isso fala de figura de José, figura de Cristo, né? José se casa com uma gentia, né, com uma egípcia. Jesus também vai casar com uma mulher gentia, né? Nós somos gentios. Então, Jesus e José são figuras idênticas que Deus está mostrando. José não tem pecados a ser mostrados, né, no Antigo Testamento. É o único homem que não tem pecados a ser mostrado, mostrando ali a figura mesmo de Jesus. E José vai perdoar todos os outros irmãos de toda a maldade que eles fizeram para ele. É o que Jesus está fazendo hoje, perdoando os irmãos, restaurando as 12 tribos, entende? Então José vai para o Egito, José chama toda a sua família, eles descem para o Egito por causa da fome e tal, né? Envolve todo aquele momento. Jacó chega na sua velhice e precisa passar o bordão para frente, a primogenitura, ou a promessa de bendizer todas as famílias da terra. E a gente já falou isso na semana passada, então não vou repetir, né? Que isso vai recair sobre Efraim, né? Deus abençoou Efraim no lugar de Manassés. Manassés era o primogênito de José, mas isso vai recair sobre os ombros de Efraim, né? Então, quando a gente medita lá em Crônicas, né? Esdras vai falar em 1 Crônicas, capítulo 5, né? Eu acho que até vou pôr aqui, para a gente ler. Vou ver aqui, só um momentinho. Vamos ver se eu consigo colocar aqui, para a gente ver, né? Vamos ver aqui. Deixa eu botar aqui. Só um momento. 1 Crônicas, capítulo de número 5, versículo de número 1. Tá aí. Tá aparecendo, né, meu irmão Tá Aguinaldo? sim. Tá sim. Tá, né? Beleza. Isso. Então vamos lá, ó. Tá falando aqui das descendências e primogenitura, né? Olha lá o que Esdras está falando aqui, ó. Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel. Então, Esdras não está negando que Rubens é o primogênito, tá vendo? De Israel, né? Pois era o primogênito, mas por ter profanado, tá vendo aqui, ó? Mas por ter profanado o leito de seu pai, deu-se a sua primogenitura, ó, aos filhos de José, ó. Tá vendo? Filho de Jacó, Israel, né? De modo que na genealogia não foi contado como primogênito, né? Quem que não foi contado como primogênito? Rubens, né? Porque ele começou a falar lá em cima, ó. Rubem é o primogênito de Jacó, mas não pôde ser porque ele profanou o leito. Os outros a gente viu porque que eles não foram colocados o direito de primogenitura sobre eles, e isso veio recair sobre José, né? Sobre Efraim. Então, vocês percebem que Deus começou a fazer um trabalho ali de primogenitura e agora ficou sobre os lombos de Efraim, e a partir de agora nunca mais Deus vai mudar de personagem. Esse direito de primogenitura sempre vai estar sobre os lombos de Efraim, entende? Agora eu vou passar aqui a palavra para o irmão Aguinaldo, e ele vai fazer aqui um comentário dele, né, dentro daquilo que a gente já está estudando, e é bem provável que ele vai citar ali o período de onde o reino é dividido, alguma coisa assim, tá? Vou desligar meu microfone aqui, o irmão fica à vontade para fazer o comentário. Então, conforme a gente observa, né, as duas casas de Israel é um assunto assim bem assim, enriquecedor. E quando a gente passa a entender, isso abre na mente da gente vários links assim, para a gente se situar no tempo em que a gente vive, né? E conforme já foi falado, eu sempre vejo os irmãos comentando que várias coisas acontecem quando a gente passa a entender esse assunto, né? E conforme a gente observa ali quando José, quando Efraim recebe ali a bênção da primogenitura, então a gente vê o plano que Deus ele fez, né, perante todos. Quando a gente observa ali no tempo já do rei Jeroboão ali, aonde Jeroboão ele vai ficar
sobre as 10 tribos, né? Deus vai montar um plano e nesse plano a gente vai ter Jeroboão e foi perverter também, conforme quando a gente analisa ali a palavra, a gente vê que Jeroboão, ele não deu ouvido a Deus, né? E não aceitou aquilo que Deus tinha colocado para ele. Daí ele começa a fazer altares ali na cidade de Betel, e parece que na cidade de Dan também. E ali, já, nesse caso, nesse tempo, né, já tinha, o povo já estava tudo dividido, né? Já tinha 10 tribos do norte e 2 tribos do sul, né? Efraim e Benjamim. E é interessante falar isso, irmão, porque isso aqui até ajuda a gente a entender o cativeiro lá na frente, né? Porque se a pessoa não tiver ideia das 2 casas de Israel, ela vai ter uma série de dificuldades para entender que povo de Deus foi cativo ali na Babilônia, né? Porque hoje em dia a gente vê falar que o povo de Deus foi cativo na Babilônia e por as pessoas não conhecer a riqueza da mensagem das 2 casas de Israel, a pessoa já fica assim perdida no tempo, né? Ela já acha que o povo de Deus foi cativo ali na Babilônia, ela já vai achar que foi todo o povo de Deus, né? Sendo que na verdade não, ali Deus estava se tratando com a casa de Judá, né? A casa de Judá que foi cativo. E é muito importante isso. Às vezes a gente passa desapercebido e a gente não vê esses pequenos detalhes que fazem muita diferença. Eu falo isso porque isso aconteceu até mesmo comigo. Quando eu não conhecia essa mensagem, a gente via falar sobre o povo de Deus cativo, né? Então a gente não tinha nem ideia que era isso, né? A gente pensava que era todo o povo de Deus, né? Que era toda a casa de Israel, as 12 tribos unificadas. Então a gente não tinha essa ideia. Mas quando a gente começa a passar pela primogenitura, né? A gente começa a ver a obra que Deus fez, né? Abraão, Isaac, Jacó, de Jacó depois os filhos, né? E ali vai cair então a plenitude, né? Vai cair a bênção sobre o Efraim. A gente já começa a ver que a tribo, né? A nação de Israel, ela já foi criada ali no Egito, né? Bom, quando vão para lá, em torno de 70 a 75 pessoas. Aí quando sai de lá, sai aquele mundaréu de pessoas, né? Mais de 600 mil, diz a palavra, mais de 600 mil homens, né? Mas a gente sabe que teria mesmo bastante pessoas. Daí então Deus começa a manifestar o plano dele, né? Então tudo aquilo que está na Escritura, naquilo que os profetas vão falar depois, os profetas vão estar sempre olhando para a vida e a história de Abraão. Então, os profetas vão pegar ali a história de Abraão, de Isaac e Jacó, e tendo já as tribos já montadas e formadas, né? É claro que os profetas já vieram mais à frente, já no tempo em que praticamente estavam divididos já as tribos, né? Falando dos profetas escritores, né? Mas a gente vê então o cuidado que Deus ele teve, né, de conduzir tanto a nação do norte quanto a nação ali do sul, né? O cuidado que Deus teve de conduzir aquele povo. A gente tem no norte a casa de Israel, no sul a gente tem a casa de Judá. E a gente vê então que Deus ele vai levantar homens, levantar os reis para conduzir a nação. E outra coisa também que às vezes a gente passa desapercebido também, no tocante do atuar dos reis, né? Porque o primeiro rei ali da casa de Israel, quando já estava dividido, depois que Jeroboão, né, passou, Jeroboão, que era um israelita, né, ele começa a reger o povo ali, aquele reino, a gente vai ver que vários tropeços, né, a nação trouxe, né, vários tropeços, o povo, eles não obedeciam a Deus, eles não se atentavam para aquilo que estava na história no passado. Eles não conseguiam ver que os seus pais, Abraão, Isaac, Jacó, eles não conseguiam usufruir daquilo, eles não conseguiam aplicar aquilo na vida deles. Então, a gente vai acompanhando os deslizes que isso vai causando durante toda a trajetória. E é muito importante também a gente frisar, irmão, que quando todo aquele povo, né, quando eles estão ali para entrar na Terra Prometida,
E Deus vai falar lá em Deuteronômio, Deus fala que aquele povo, ele não seria entrado na terra por causa do bem que eles fizeram, né? Mas sim por causa da promessa que Deus tinha com Abraão, Isaac e Jacó. Deus fala isso lá em Deuteronômio. Então a gente já vê assim, as duas casas de Israel assim, já na mente de Deus, vamos dizer assim, né? Sempre presente, Deus sempre com esse objetivo de passar para nós essa mensagem das duas casas, né? Continua um pouco, não? Está sem áudio? Amém. Então, que nem o irmão Aguinaldo está falando aqui, né? Ele tocou no assunto do cativeiro, né? Antes de eu conhecer esse assunto das duas casas, né? Eu sempre ia num culto, eu ouvia os louvores, alguns pastores citavam essa passagem, né? Tem um salmo até, meu irmão Aguinaldo, que fala, né? Como que a gente ia cantar se a gente estava em cativeiro, lá na Babilônia e tal, né? O povo de Isso Israel. mesmo. E eu ficava assim, falei, poxa vida, né? Israel no cativeiro e tal, né? Então, para mim, na minha concepção, sempre um Israel um povo só, né? Não entendia essa questão dos dois reinos divididos, né? E era uma mensagem geral, assim, né? Para tudo É. quanto é lugar que você vai, é o povo de Israel, lá no deserto, lá no cativeiro, ficou no cativeiro, depois desobedeceu a Deus, e assim, sempre a mesma história, né? E Mas quando. até hoje, né, irmão? Dessa forma aí, né? Desculpa interromper, irmão, mas até hoje a gente vê que esse assunto aí, por não ser conhecido, então as pessoas vão ter dificuldade lá na frente, né? Por não conhecer o basicão, assim, dizemos, das duas casas, né? Sim, sim. Então, ficava difícil, né? Não é que ficava difícil, era normal para mim, né? Mas depois que eu vim a entender isso, agora não vai mais, né? Não tem jeito, não consigo mais ouvir e falar, peraí, não é assim. Lá no cativeiro só tem duas tribos, o resto está no meio das nações, né? Então isso, como é que fala, prejudica muito o entendimento, né? Até para a gente fazer certa citação ali no Novo Testamento, algumas coisas que os apóstolos vão falar, e entra em choque, né? Porque está dividido o reino e não tem jeito. Mas, voltando aqui, né? No assunto lá de José. Então, a primogenitura foi para Efraim, ficou em Efraim, Israel fica no Egito e tal, né? Eles abandonam Deus, peca, começa a servir outros deuses, começam a se multiplicar dentro do Egito. Aí Deus tem que levantar duas testemunhas, né? Moisés e Arão, restaurar ali o culto de novo e tal, né? As promessas, reviver o povo para eles saírem do Egito. Aí sai do Egito 12 tribos formadas, né? Bem, vamos dizer assim, estruturadas mesmo espiritualmente, né? Eles comem a Páscoa, eles, né? Aprendem coisas, como é que fala, reveladoras através de Moisés, né? E vê aqueles sinais de Deus fazendo no Egito, então eles saem dali, né? Que se diz, né? Poderosos, né? Do Egito. Vão para o deserto. Israel, 12 tribos, fica para o deserto ali, né? Passa o período do Monte Sinai, onde eles fazem dia de ouro, acontece todo aquele evento. Chega ali no período de juízes, né, depois que eles entram para dentro da terra de Canaã, Israel, 12 tribos, começa a oscilar, né, não que no deserto eles não oscilaram, né? O povo de Israel tomba, Deus coloca um inimigo para oprimir o povo, né? O inimigo começa a oprimir Israel, 12 tribos. Aí Deus levanta um juiz, o juiz restaura o culto em Israel, elimina, entre aspas, o inimigo, Israel fica forte. Aquele juiz morre, né? Aí não tem um outro líder para ficar na liderança para manter Israel no caminho. Aí Israel vai pecar de novo. Israel peca e ora. Aí Deus levanta outro líder, coloca eles no caminho de novo e começa aquele ciclo, né? Levanta e cai, levanta e cai, levanta e cai, vai indo, até que chega o período de Davi, que Deus levanta Davi, né? Saul, melhor dizendo. Saul vai reinar por um Israel de 12 tribos unificadas, entende? Por 40 anos. Davi vai reinar por 40 anos com um Israel com 12 tribos unificadas. Salomão está reinando com um Israel de 12 tribos unificadas. Entende? Até o período de Salomão, 12 tribos está formada, não tem divisão, é um povo só. Só que aí Salomão começa a se casar com mulheres estrangeiras, né? Começa a pecar.
Deus vai aparecer 2 vezes para Salomão e vai dizer para Salomão, Salomão, para com isso, né? Além de você ter possuído outras mulheres estrangeiras, que contraria a lei, você está adorando outros deuses, né? Como Deus é Deus que não divide a glória dele com ninguém, se você não continuar com isso, eu vou rasgar teu reino, né? Além de eu rasgar teu reino, eu vou dar o reino para o teu servo, né? Mas eu não vou fazer isso nos seus dias. Vou fazer nos dias do teu filho, por amor a Davi, meu servo, né? Então vocês conseguem entender perceber que Deus começa a mostrar indícios de que iria dividir o reino. Quem vai dividir o reino é o próprio Deus, né? Embora a idolatria, o pecado de Salomão contribuiu, né, para isso, né? É melhor colocar o texto, né, irmão Agnaldo? Acho que sim, né? Vamos colocar o texto aí para a gente ler. Assim fica melhor. Não é 1 Reis 11, né? 1 Reis 11, é. Vamos lá. Nós estamos em Crônicas, né? Acho que é só voltar um pouquinho. Então, 1 Reis 11. Vamos começar desde o versículo 1, só para a gente... Tá aparecendo bem aí? Tá dando para ler, irmão Agnaldo? Tá, dá sim. Tranquilo? Dá para ler. Dá para ler. Então vamos lá. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. Versículo de número 2. Mulheres das nações que havia o Senhor dito aos filhos de Israel para que não se casasse com elas, nem casem com elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirem os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Versículo 3. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. 4. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Versículo 5. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, abominação dos Amonitas. Verso 6. E assim fez Salomão, que era mau perante o Senhor, e não preservou em seguir ao Senhor, como Davi, seu pai. Versículo 7. Nesse tempo, edificou Salomão um santuário a Quemos, a abominação dos Moabitas, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. 8. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrifícios aos seus deuses. Olha só que coisa cruel, né? Versículo de número 9. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara do seu coração ao Senhor. Ou melhor, se desviou o coração do Senhor, o Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. Versículo 10. Acerca disto, lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe tinha ordenado. Verso 11. Por isso, disse o Senhor a Salomão, visto que assim procedestes e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino, aqui começa, ó, e darei ao teu servo, né? Verso 12. Contudo, não farei isso nos teus dias por amor a Davi, teu pai. Da mão do teu filho o tirarei. Todavia, não tirarei o reino todo. Darei uma tribo a teu filho, por amor a Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, que escolhi. Versículo 14. Levantou o Senhor contra Salomão um adversário, Hadad, o Edomita. Este era da linhagem real de Edom. Lembra lá da primogenitura de Edom? Aí, ó. Porque, estando Davi em Edom e tendo subido Joabe, comandante do exército, a sepultar os seus mortos, feriu todos os varões em Edom, porque Joabe ficou ali 6 meses com todo Israel, até que eliminou todos os varões de Edom. 17. Hadad, porém, fugiu, e com ele alguns homens edomitas, dos servos de seu pai, para ir para o Egito. Era Hadad ainda muito jovem,
Partiram de Midian e seguiram a Parã, de onde tomaram consigo homens e chegaram até o Egito, a Faraó, rei do Egito, o qual deu a Haddad uma casa e lhe prometeu sustento. Ele deu terras. 19. Achou Haddad grande mercê por parte de Faraó, tanta que este lhe deu por mulher irmã da sua própria mulher. 20. A irmã de Táfnis, a rainha, a irmã de Táfnis deu à luz seu filho, Genubate, o qual Táfnis criou na casa de Faraó, onde Genubate ficou entre os filhos de Faraó. 21. Tendo, pois, Haddad ouvido do Egito que Davi descansara com seus pais e que Joabe, comandante do exército, era morto, disse a Faraó: Deixe-me voltar para a minha terra. Então Faraó lhe disse: Pois que te falta comigo, que procuras partir para a tua terra? Respondeu ele: Nada, porém, me deixe ir. 23. Também Deus levantou a Salomão outro adversário, Rezon, filho de Eliada, que havia fugido de seu pai, senhor de Adadezer, o nominho, hein? Rei de Zobá. Ele ajuntou homens e fez capitão em um bando. Depois de morticínio feito por Davi, eles se foram para Damasco, onde habitaram e onde construíram o rei a Rezon. Este foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão. Fez-lhe mal como Haddad. Desta detestava Israel e reinava sobre a Síria. Vamos continuar a leitura. Jeroboão, filho de Nebate, Efraimita, olha só que interessante aqui, ó. Aqui começa um mistério, né? Ó. Efraimita, né? De Zereda, servo de Salomão. Lembra que Deus tinha dito que ia dar o reino para o servo de Salomão? Cuja mãe era mulher viúva, por nome Zerua, levantou a mão contra o rei. Esta foi a causa por que levantou a mão contra o rei Salomão, que estava edificando a Milo e terraplanando depressões da cidade de Davi, seu pai. 28. Ora, vendo Salomão que Jeroboão era homem valente e capaz, moço laborioso, ele o pôs sobre todo o trabalho forçado da casa de José. Sucedeu que, nesse tempo, que saindo Jeroboão de Jerusalém, encontrou com ele o profeta Aías, Silonita, no caminho. Este tinha vestido uma capa nova e estava a sós os dois no campo. Verso 30. Aías pegou na capa nova que tinha sobre si, rasgou-a em 12 pedaços. 31. E disse a Jeroboão: Toma 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: Eis que rasgarei o reino da mão de Salomão e te darei a ti 10 tribos. Verso 32. Porém ele terá uma tribo, né? Por amor a Davi, meu servo, e por amor a Jerusalém, a cidade que escolhi, de todas as tribos de Israel. Porque Salomão me deixou e se encurvou a Astarote, Deus dos Sidônios, a Quemos, a Deus dos Moabitas, a Milcom, Deus dos filhos de Amon, e não andou nos meus caminhos para fazer o que é reto perante mim, a saber, meus estatutos, meus juízos, como fez Davi, seu pai. 34. Porém, não tomarei da sua mão o reino todo, pelo contrário, falo-ei príncipe de todos os dias da sua vida por amor a Davi, meu servo, a quem elegi, porque guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas da mão de seu filho tomarei o reino, a saber, 10 tribos, e as darei a ti. 36. E a seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, tenha sempre uma lâmpada, né? Uma lâmpada, né? No caso, a linhagem de Jesus, diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi por amor ao meu nome. Tornar-te-ei e reinarás sobre tudo que desejar a tua alma, e será rei sobre Israel. Olha só, né? Quem que vai ser rei sobre Israel? Efraim, o Efraimita, Jeroboão. Se ouvirdes tudo que eu te ordenar e andares nos meus caminhos e fizerdes o que é reto perante mim, guardando os meus estatutos, os meus mandamentos, como fiz Davi, meu servo, eu serei contigo e te edificarei uma casa estável, como edifiquei Davi, e te darei Israel. Por isso afligirei a descendência de Davi, todavia não para sempre. Pelo que Salomão procurou matar a Jeroboão. Este, porém, se dispôs e fugiu para o Egito, a ter com Sisaque, rei do Egito. E ali permaneceu até a morte de Salomão. E aqui fecha o capítulo, né?
Então, vocês conseguem perceber que Deus fez uma obra maravilhosa por meio dessa divisão no reino, né? Foi muito interessante, né? Chegou um irmão aqui. Deixa eu ver aqui quem que é. Conhecendo as Escrituras, né? A paz do Senhor, meu querido. Que Deus te abençoe. Então, a gente viu aí, eu fiz a leitura completa do capítulo, porque é importante a gente entender o histórico, o relato que Deus está trazendo, né? Ali através da explicação, como Deus fez isso, né? Como a gente está no tempo aqui já de 40 minutos, né? Quase assim, um tempo limite, entre aspas, né? Vou passar mais um pouquinho a palavra para o irmão Agnaldo para fazer o comentário dele aqui. E depois a gente, depois que ele falar, a gente volta para finalizar essa live hoje, para a gente dar continuidade na semana que vem, dentro desse assunto. Então, conforme já foi falado, né, o plano que Deus teve, assim, o cuidado todo que Deus ele teve, a gente analisando todo esse capítulo aí, né, essa leitura. Então, nessa leitura, a gente já vê o próprio Deus já dando assim um destino, né, já cravando um destino, num tempo que ainda nem tinha, né, no caso aí, havido a divisão, mas Deus já tinha dado um destino de como seria o povo, né. Eu já estava falando aí, e fica bem claro ali que as profecias de Deus, ela não tem como se falhar, né? Então, ali, se a gente prestar atenção, meditar ali, a gente já vai ver que Deus já estaria falando de coisas que depois, no desenvolver das duas casas, a gente ia estar visualizando isso, né? Onde nós comentamos que quando Deus ele coloca ali o Efraimita, que conforme o irmão falou, né, que é o próprio Deus quem quis isso, né? Que parece que foi até o rei Roboão, quando ele volta lá, ele parece que junta, parece que 180 mil, né? 180 mil soldados lá de benjamita e judeus, né? E vai pelejar contra o Jeroboão, né? No caso aí, daí Deus fala para não fazer aquilo. Deus frisa bem, não faça isso, porque foi eu quem permiti. Né? A gente vê que Deus fala assim, foi eu quem permiti. Daí a gente continua vendo lá que eles nem vão, né? Eles desistem de ir atrás de Jeroboão. Mas daí Jeroboão ele fica preocupado, né, irmão? Ele fica preocupado com que o povo fosse até Jerusalém para adorar a Deus e pudesse se unir a Roboão, né? Daí ele vai fazer lá os altares que nós falamos recente aí, né? Vai construir os altares lá para que o povo fique ali, para que o povo não tenha contato com o sul, né? Ou seja, com a casa de Judá. Muito interessante isso, porque Jeroboão, quando a gente está lendo ali a história dos reis, né? A gente vai ver que houve cerca de 20 reis, né, irmãos? A cada reino houve cerca de 20 reis, né? Embora o reino de Judá ele durou mais tempo, né? Ele veio ser caído depois, né? Tomado, invadido depois. Mas porque tem muitas pessoas também que ela vem falar assim que no tempo do casa de Israel sendo desenvolvida um rei, casa de Judá outro rei, né? E às vezes a pessoa pensa que até os anos seriam iguais, né? Mas não, tem diferença, né? E com essa diferença Deus também já estaria mostrando coisa para nós, né? Por exemplo, Jeroboão mesmo, ele reinou cerca de 22 anos na casa de Judá, o primeiro rei da casa de Israel, o primeiro rei do norte, 22 anos. E Roboão, ele fica 17, né? 17 anos. Então, somente ali já no tempo de Jeroboão, já se abarca 3 reis, né? Ia estar conduzindo o sul e o outro conduzindo ali o norte, né? Depois, então, a gente vai observar durante todo o trajeto, toda a trajetória, assim, aquilo que Deus ele frisa realmente no capítulo onde o irmão leu, aquilo sempre Deus né, fazendo com que aquilo prevaleça, aquilo aconteça, né? Mas então é bem assim maravilhoso quando a gente começa a se voltar mesmo para entender a escritura e a meditar mesmo nessas partes né, das casas de Israel. E é um assunto assim que realmente, não o que a gente fala, mas realmente é um assunto que ele destrava um monte de coisas para a gente ver na escritura, né? E a gente começa a ver então que é um assunto assim simples e básico e que muitas das vezes muitos não têm o conhecimento, né? Muitos não conseguem ver isso e por não ver, não enxergar, às vezes passa tempo, vários anos, né? Não consegue usufruir daquilo que está ali, né? Na escritura, onde é só a gente pegar, ler e analisar, né?
Então, o que meu irmão está colocando aí, o período de reinado de Jeroboão, né, dentro dessa leitura que eu fiz, Deus levanta um profeta por nome Aías, né? Esse profeta leva uma capa consigo nova, né? Chega no campo onde Jeroboão está sozinho, rasga em 12 pedaços, né? Mostrando ali que são 12 tribos. E vai falar para Jeroboão, servo de Salomão. E neste momento, né, Deus falando, né? Eu rasgo o reino da mão de Salomão. Tô dando 10 pedaços para você. Você vai ser rei sobre 10 tribos, né? E mais para frente, você vai reinar sobre 12 tribos, né? O Efraimita, né? Então, eu acho que você vê que interessante. Deus já está falando através do profeta Ias que futuramente Efraim se tornaria rei sobre todas as tribos. Mas é claro que apontando para Cristo, né? Não quer dizer que um gentio ou os gentios vão dominar as 12 tribos. Embora lá nos evangelhos o próprio Jesus vai falar, né? Vocês não sabem que vocês vão julgar as 12 tribos de Israel, né? Nós gentios, nós que pertencemos à linhagem dos Efraíns, né? Ou Efraimitas, vocês não sabem que vocês vão julgar as 12 tribos de Israel? Como que os gentios vão julgar as 12 tribos? Tem que estar reinando sobre elas, né? Entende? Então é muito importante esses pontos, como o irmão Agnaldo já falou aqui, né? Só para reforçar. Roboão, que é filho de Salomão, estava reinando sobre as 12 tribos, no lugar de Salomão, porque Salomão morreu. Então Roboão está reinando sobre 12 tribos, quando Aia vai encontrar com Jeroboão no campo. Quando Roboão fica sabendo que 10 tribos caiu na mão do Efraimita, Roboão, ou melhor, Jeroboão, a palavra vai dizer que Roboão ficou muito irado, ficou muito nervoso. E ele vai se reunir 180 mil homens para fazer guerra contra Jeroboão, para restituir as 10 tribos de volta. Porque ele não quer perder o reino de 12 tribos, ele quer manter o reino. Então ele prepara o exército lá com 180 mil homens. Aí Deus levanta de novo outro profeta, né? Olha, não façam guerra contra os vossos irmãos. Sou eu quem estou trabalhando nisso. Fui eu quem fiz isso. Deus falando, né? Por meio do profeta. Então a gente vê que Deus está trabalhando nessa divisão do reino, né? E a partir desse momento fica a casa de Israel no reino do norte, que meu irmão já falou aqui, e a casa de Judá no reino do sul. Só com a tribo de Judá. Benjamim vai se alinhar depois com a casa de Judá, né? Por enquanto, Deus está dando uma tribo só para Roboão, né? Mas aí a tribo de Benjamim vai acabar se unindo com a casa de Judá, ou com o reino de Judá, né? Aí vai ficar 2 tribos de um lado e 10 tribos do outro. Amém, meus queridos? Aí vai arredondar para 50 minutos. O irmão Aguinaldo pode fazer a oração finalizando, e tá, claro, deixando boa noite, dando agradecimento aqui pelo pessoal aí que participou, né? Falar para os seus inscritos uma boa noite, né? Um agradecimento. E em seguida o irmão pode fazer uma oração para a gente encerrar a live. Ok, então, agradecer então aos irmãos que estiveram acompanhando, né? E desejo irmãos sentirem de se inscrever lá, o canal da gente lá é Pontos Proféticos, e a gente procura também falar da escritura, a gente procura estar trazendo esses assuntos para o conhecimento de muitos, né? Que ainda não conhecem. E então é isso aí, né? Conforme eu falei, eu conheço o irmão já há bastante tempo, né? E realmente tenho abençoado meus destinos também. E é um tempo que Deus ele está despertando o povo, né? A mensagem das duas casas ela tem sido assim despejada, né? Nesses tempos assim. Só não vê quem não percebe, né? Não percebe quem não busca, não procura. Mas a gente observa que Deus está sim fazendo um levantamento, Deus está levantando as pessoas, né? Com esse entendimento que vai clarear muitas coisas. Então, que a gente possa cada vez mais aí estarmos buscando esse conhecimento cada vez mais, fixando cada vez mais, né, na mensagem da buscar de Israel. E é isso aí, né? Agradeço a todos aí e peço aos irmãos que se inscrevam lá no canal Pontos Proféticos, ok? Senhor meu Deus, Senhor Pai, em nome de Jesus, neste momento, nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem falado aqui, Senhor, tem tratado. Pedimos ao Senhor que continue alcançando as pessoas,
continue alcançando vidas, Senhor, que são carentes, vidas, Senhor, que precisam conhecer esse mistério tão maravilhoso das casas de Israel. Enfim, a tua palavra em todos. Pedimos ao Senhor que continue conosco, nos capacitando cada dia mais, abençoando, clareando para nós cada vez mais a tua palavra. Guarda-nos debaixo das tuas potentes mãos. É o que nós te pedimos e assim nós te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, uma boa noite para todos, que Deus abençoe, né? Que Deus possa estar abençoando a todos, né? Uns irmãos chegando aí, mas a gente está finalizando, né? Que Deus te abençoe, irmão Elismar Santos. Uma boa noite. Muito bom, querido. Então, a gente vai encerrar aqui a live, né? Por conta do tempo, a gente já tinha combinado não ficar muito extensa, até porque para as pessoas que, no caso, são iniciantes dentro do assunto, possam absorver melhor a mensagem, né? O intuito não é ficar aqui bastante tempo falando, de maneira que, às vezes, muitas informações é muita comida para ser digerida. Tá bom, meus queridos? Uma boa noite, uma paz do Senhor para todos. Muito obrigado para quem esteve acompanhando aí no meu canal, no canal do irmão Agnaldo. Se inscrevam no canal dele, dá uma passeada lá. Eu tenho visto vídeos dele lá, ele também está falando de Esdras, de Neemias, de Ageu, né? Tem bastante conteúdo bacana lá. Vão lá, dá uma força lá para, no caso, nos incentivar, assim como os irmãos do canal dele me incentivam nos comentários, né? Vamos fazer o trabalho aí de compartilhamento, de divulgação da palavra do Senhor Deus. Que Deus abençoe a todos nós. Até a próxima, se Deus permitir. Amém. Amém.